Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer o processamento do PPP, posicionamento por ponto preciso, diretamente no site do IBGE. Vamos nessa? Na descrição do vídeo e no comentário fixado eu vou deixar um link de acesso ao Google Drive, aonde nós vamos baixar os arquivos necessários para fazer essa aula. Então, tendo acesso a este link, vocês vão cair nesta página aqui. Nós vamos clicar em fazer download de tudo. Vamos aguardar alguns instantes, enquanto o Google compacta todos esses arquivos aqui. Quando abrir essa janela aqui, nós vamos clicar em sair. E aí sim ele vai baixar o nosso arquivo. Após a conclusão do download, vou clicar aqui nos três pontinhos e vou mandar mostrar na pasta. Nesse caso eu vou recortar e colar aqui na minha área de trabalho para facilitar a nossa vida. Tranquilo até aí? Clicando com o botão direito do mouse em cima desta pasta, eu vou mandar extrair aqui. Temos agora a nossa pasta exercício 1-PPP. Então, dentro dessa pasta, pessoal, nós vamos ter aqui os manuais do nosso receptor, o Hyper-V. Tem aqui uma planilha Excel que eu preparei para nós, a caderneta de campo, um programinha que eu já vou ensinar vocês a mexerem. E aqui nessa primeira pasta nós temos então o modelo do receptor que foi utilizado, o Hyper-V, e o final do número serial dele, que é o final 140. Clicando duas vezes aqui, dentro da pasta, nós temos aí o arquivo dado bruto na extensão do fabricante. Então aqui é o log 140.0331s.tps. Então esse TPS é a extensão da Topcon. Então todo receptor da Topcon, dentro dele vai salvar um arquivo .tps. Perfeito? Esse log aqui ele pode ser editado lá nas configurações do receptor, mas o formato padrão é esse aí. O que é o 140 ali? Vocês podem estar olhando aquele número e achar que é um número aleatório. Não é. 140 é o final do número serial do receptor. 07 é o mês, 31 é o dia. Então é o receptor 140 que fez o posicionamento no mês 7 no dia 31. Por último, nós temos uma letra. Essa letra indica o horário do dia que esse arquivo foi aberto. Então foi iniciada a sessão de rastreio na hora S. Como assim hora S? Não entendi, professor. Aqui no Excel eu gerei rapidamente uma planilha para nós entendermos como que ele funciona essa questão da letra, tá? Então a letra S indica que foi iniciada a sessão de rastreio às 15 horas no horário de Brasília. Perfeito? 18 horas no horário universal coordenado, lá em Greenwich. Então nós estamos no fuso -3, 18 menos 3 são 15 horas aqui no Brasil, enquanto isso é 18 horas em Greenwich. Perfeito até aí? Tranquilo, pessoal? Então olha só. Para fazer o posicionamento por ponto preciso, no Brasil, nós utilizamos somente o site do IBGE. Por que o site do IBGE? Porque ele é o site oficial e, conforme visto em teoria, nas nossas teorias, nós temos que fazer os nossos levantamentos no Brasil amarrados ao CIRGAS 2000. E o site do IBGE faz isso automaticamente para nós. Quando a gente faz o posicionamento por ponto preciso no site do IBGE, a nossa resposta vai estar no sistema CIRGAS 2000. Perfeito? Então vamos lá. Rapidamente aqui eu vou abrir uma nova guia e vou digitar aqui IBGE. Então tá lá o site do IBGE, www.ibge.gov.br. Vou acessar o site aqui do IBGE. Aberto o site do IBGE, eu vou vir na aba Geociências, Posicionamento Geodésico, Serviços para Posicionamento Geodésico. Nesta nova página,
nós vamos vir na opção IBGE PPP, Serviço Online para Pós-Processamento de Dados GNSS. Então aqui ele explica rapidamente o que é o PPP, e aqui do lado nós temos a opção Processar os dados. Vou clicar nela. Então ele dá um alerta aqui em relação aos padrões de transformação. Não é o foco da nossa aula agora. E aqui ele está dizendo para mim: selecione um arquivo Hynix. Então eu tenho que enviar para eles lá o dado bruto do meu receptor no formato Hynix. Correto? Vamos ver como que a gente vai fazer isso aqui então. Vou minimizar a minha janela e vou voltar para a nossa pastinha. Bom, eu preciso o arquivo no formato Hynix. Só que aqui, quando eu baixei da memória do receptor, qualquer receptor da Topcon, vai vir na extensão do fabricante, nesse caso aqui .tps. Junto nesta pasta, eu coloquei este programinha que está zipado aqui, estão vendo? TPS to ring, em inglês to, né, para, então TPS para Hynix. Como que eu vou fazer para, entre aspas, instalar esse programa no meu computador? Eu vou clicar em cima dele, vou recortar, vou jogar para a minha área de trabalho, vou clicar com o botão direito do mouse em cima e vou colocar na opção extrair para TPS2RIM. O que ele vai fazer? Ele vai criar a nossa pastinha e dentro da pastinha está o programa. Então esse programa, pessoal, ele não é um programa que a gente instala no computador. Esse programa ele é um programa que ele é executado. Correto? Então olha só como é que eu vou fazer agora para passar então o meu arquivo .tps para Hynix. Com a nossa pasta aberta aqui, pessoal, eu vou clicar aqui para diminuir o tamanho da minha janela. Vou deixar ela aqui do lado. E agora eu vou acessar a nossa pasta onde nós temos o nosso arquivo .tps. Então está lá na nossa pastinha exercício 1-ppp, a pasta Hyper-V, -140. Vou clicar aqui novamente para diminuir o tamanho da minha janela e agora eu tenho duas janelinhas aqui. Bom, a maneira mais fácil de eu passar esse arquivo aqui de TPS para Hynix é eu clicando em cima dele, arrastando para cima do TPS2RIM e eu vou soltar o botão do mouse. Quando eu solto, automaticamente ele executa essa transformação e vai salvar o meu arquivo no formato Hynix, que são esses três caras aqui, o .o, o .n e o .g. Perfeito? Vai salvar o meu arquivo no formato Hynix dentro da pasta da onde este cara surgiu. Então perceba, eu estou aqui na minha pasta de exercício 1, Hyper-V, eu arrastei esse cara daqui para lá, ó, e executei, automaticamente ele salvou aqui. Se eu tivesse copiado aqui para dentro e arrastado de dentro da minha pasta do TPS2RIM, ó, dentro da pasta TPS2RIM, para cima do meu executável, ele iria criar os meus arquivos nesta pasta aqui, tá? Não tem problema nenhum, diferente da maneira que vocês forem fazer, não faz diferença alguma. Só para mostrar para vocês não ficarem perdidos, que às vezes a pessoa arrasta ali e aí, opa, não criou o TPS, o meu arquivo Hynix, né? Não criou meu arquivo Hynix, começa a bater o desespero. Não, só para vocês entenderem como que funciona, tá? Então agora aqui eu tenho o meu .tps e eu tenho aqui os meus três arquivos que juntos a gente fala que é o formato Hynix. O .o é o arquivo de observáveis. São as distâncias entre satélite e receptor, enfim, os ciclos de onda completo e tudo mais, aquelas questões das observáveis. Então o .o são as minhas observáveis GNSS. O .n é o arquivo de navegação do sistema GPS. Arquivo de navegação do sistema GPS. O que vem a ser a navegação? São as posições dos satélites do sistema GPS. E o .g é o arquivo de navegação do sistema GLONASS. Perfeito? Posições dos satélites do sistema GLONASS. Correto? Então esses três, nesse caso, é o nosso arquivo no formato Hynix.
O que eu vou precisar enviar para o site do IBGE para ele me processar? Eu posso pegar esses 3 caras aqui e compactar eles e enviar para o site do IBGE. Só que nós temos que entender o princípio do posicionamento, conforme a gente viu na parte teórica da disciplina. Então, o posicionamento por ponto preciso, uma das principais características dele é substituir as efemérides transmitidas por efemérides precisas. Então, esses caras aqui, tanto o ponto N quanto o ponto G, são as efemérides, são as posições dos satélites transmitidas, o que o meu receptor recepcionou e gravou na memória. Elas vão ser substituídas agora por efemérides precisas. Então, a princípio, eu não preciso carregar esses caras juntos lá para o site do IBGE. Perfeito? Eu posso carregar diretamente o arquivo .o, que é somente as minhas observáveis para fazer o processamento. Então, nós vamos fazer isso agora, tá? Parênteses aqui, pessoal. Se eu fosse fazer o processamento de 10 pontos no PPP do IBGE, como que eu faria? Eu iria pegar os meus 10 arquivos, formato .tps, iria passar para o formato Hynix. Aí, nesse caso, eu iria compactar todos os arquivos .o, desses 10 pontos rastreados, compactar eles num arquivo único e enviar para o site do IBGE. Só que nesse meio caminho eu tenho alguns problemas. Quais são eles? Primeiro, pessoal, e mais importante, a altura da antena do receptor, tá? Vocês percebam que aqui, ó, no site do IBGE, uma das poucas coisas que ele está me pedindo é o tipo de antena que eu utilizei durante o rastreio, qual é o meu modelo de antena e a altura da antena. Só que aqui ele me fala a altura da antena, de maneira bem genérica, vamos dizer assim. O que acontece, pessoal? A gente sabe que para fazer o posicionamento por ponto preciso, nós precisamos ficar no mínimo 1 hora rastreando em campo. Pelo menos é isso que o IBGE indica que nós devemos fazer. Eu posso fazer um posicionamento por ponto preciso com 30 minutos de rastreio? Posso. Qual é a garantia desse rastreio dar certo? A garantia é praticamente zero. O IBGE não garante nada. A gente garante que é no mínimo 1 hora de rastreio. Perfeito? Bom, se eu vou ficar 1 hora rastreando, pelo menos nós aqui durante as aulas práticas, a gente sempre vai bater na tecla. Longos períodos de rastreio, o receptor deve ficar no tripé. Tá? Longos períodos de rastreio, quando eu passo aí de 20 minutos rastreando, o receptor deve ficar no tripé. Tá, professor, mas por que o senhor está falando isso? Não estou entendendo. No tripé, nós medimos a altura da antena inclinada. Perfeito? E aqui no site do IBGE, e eu não sei se eles já acham que isso é conhecimento comum, eles colocam aqui a altura da antena e fechou. A altura da antena em metros, e é isso aí. O que pode acontecer para o usuário que não fez, não estudou, não viu ali a questão do manual do IBGE, não entende a questão das alturas da antena, ele pode cometer um erro gravíssimo aqui, que é qual erro? É eu inserir a altura da antena inclinada no local onde ele está me pedindo a altura da antena vertical. Ah, mas agora eu não entendi mais nada. Não estou entendendo, está pedindo a altura da antena, eu medi lá em campo a altura da antena, com o receptor lá em cima do tripé. Pois então, é isso mesmo que eu estou falando para vocês. A altura da antena que deve ir aqui no site do IBGE é a altura da antena vertical. Quem utiliza o receptor no bastão, aquele bastão padrão de 2 metros utilizado nos posicionamentos de NSS, beleza, vai colocar 2 metros aqui, não vai ter problema nenhum. Quem usa o receptor no tripé, nós temos que fazer a correção, entre aspas, dessa altura da antena. Como que eu faço isso? Então vamos lá. Antes disso, pessoal, para quem não entendeu o que eu quis dizer aqui, se eu vir no Google e digitar lá PPP, manual PPP IBGE, vocês vão ter acesso a esse manual aqui do usuário. E eu vou colocar aqui, ó, a palavra-chave vertical. Então aqui ele está me dizendo, ó, informação da antena. Para obter as coordenadas precisas de uma estação, o marco deve-se considerar no processamento GPS, no nosso caso GNSS, a distância vertical
entre a referência dessa estação e o plano de referência da antena, ARP. E a distância entre o ARP e o centro de fase da antena, APC. A primeira é medida no campo pelo técnico. Então ele está dizendo, ó, essa distância aqui, da cabeça do parafuso até o início aqui, a base da rosca do meu receptor, que eles chamam de ARP, ela deve ser medida pelo técnico. E a APC, da onde vem? Bom, a APC, quando eu informar para o serviço do IBGE o meu modelo de antena, para cada modelo de antena vai ter um APC diferente. Perfeito? Então aqui nós temos um problema, porque em campo, lembrando, nós não conseguimos medir a altura da antena da forma vertical, salvo os exemplos do pessoal que utiliza o bastão padrão. Que não é o nosso caso aqui, nós não recomendamos porque é um rastreio de longa duração. Beleza? Então vamos lá. Vamos abrir aqui, ó, a planilha, a caderneta de campo. Então, clicando aqui na caderneta de campo, nós temos o nosso ponto, então foi estacionado em cima do ponto L0035 no dia 31/7/2020. Se era uma base ou rover, nesse caso aqui não se aplica, porque nós vamos fazer um PPP. Não é um posicionamento relativo, então não tem base rover, perfeito? Modelo do receptor Hyper-V, número do serial final 140, não precisa copiar todo o número, né? Somente o final. Altura da antena, 1,648 metros, tá? Vertical ou inclinada? Inclinada. Este receptor estava sobre um tripé. Horário de início do rastreio 15 horas, horário de fim 16 horas e 26 minutos e a descrição é um parafuso com chapa de inox. Bom, existem duas formas, pessoal, de nós conseguirmos passar essa altura da antena da forma inclinada para vertical. A primeira delas é usar o próprio Topcon Tools, o software de processamento da Topcon que nós vamos utilizar nas próximas aulas para fazer o posicionamento relativo. Então eu vou usar ele aqui só para vocês verem, a gente já tem vídeo aí mostrando como que instala esse procedimento que eu vou fazer agora aqui. A princípio, na versão demo, se eu não me engano, a gente não consegue fazer esse procedimento, eu vou mostrar para vocês para quem tem o hard lock, tá? Quem está usando a versão full do programa, nós temos essa primeira opção. Eu vou criar aqui uma nova obra, eu vou chamar aqui de obra teste, só para nós termos aí, usar o programa para conseguir fazer, entre aspas, essa correção da altura da antena, tá? Com o programa aberto, eu vou arrastar aqui até o dado bruto na extensão do fabricante. Vou pegar aqui o ponto TPS, jogar para dentro do software. E aqui então eu tenho na aba Ocupações, eu vou ter que inserir duas informações. O tipo da antena, modelo da antena. É normal aqui, pessoal, o Topcon Tools ele dá umas travadinhas, tá? Estou usando o Windows 10 aqui, ele já está bem ultrapassado. Na realidade, ele ainda está rodando no Windows 10. Então, aqui no tipo de antena, eu vou clicar no maisinho aqui, ó. Vai me abrir todas as opções. Eu vou procurar o Hyper-V. E é comum isso aqui acontecer, tá, pessoal? É muito comum a gente vir de campo. No caso, quando a gente não usa coletor, até mesmo quando usa coletor, às vezes acontece algum errinho ali que não puxa o modelo da antena automático, tá? Então a gente sempre tem que estar ligado no processamento. Vamos sempre cuidar disso aí. Modelo da antena, nesse caso Hyper-V. Vou selecionar a altura da antena. Eu posso clicar duas vezes aqui, ó. Posso clicar duas vezes aqui e vai abrir a janela de propriedades.
eu posso clicar uma vez no campo que eu quero editar, vou apertar F2 e vai abrir a edição. Então, nesse caso, 1,648. No caso do Top Contours, eu colocar vírgula e ponto, ele vai entender da mesma forma. Correto? Ó, vou até fazer a simulação aqui para vocês verem que não tem problema nenhum. Estão vendo? Ele pega o ponto e transforma em vírgula. Tá? Então, a altura da antena. Vou preencher... O procedimento é esse. Vou carregar o arquivo .tps para dentro do Top Contours. Vou inserir o tipo de antena, a altura da antena e o método de medição da altura da antena. Nesse caso não é vertical, a gente mediu inclinado. Posso colocar aqui já o nome do ponto. Lembrando que a gente tem as informações na caderneta de campo que eu enviei junto para vocês. Então esse aqui é o L0035. Por via das dúvidas, vamos dar uma conferida. Ponto L0035, Hyper-V, altura da antena 1.648, inclinado. É o que nós preenchemos aqui. Vou clicar com o botão direito do mouse e vou vir aqui na opção Exportar. Na opção Exportar, eu vou selecionar aqui, ó, o formato que eu quero exportar. Então tem um monte de formato aqui. Como que eu faço para exportar para Hynix? Eu vou vir aqui na opção Dado Bruto GPS. Quem não tiver a versão traduzida vai estar Raw Data GPS+. Esse mais aí é de GLONASS, tá, pessoal? GPS mais GLONASS. E eu já vou selecionar aqui a opção Hynix. Formato Hynix. Vou colocar para salvar na própria área de trabalho. E ele vai criar uma pastinha com o nome L0035 e vai salvar lá dentro os meus 3 arquivos no formato Hynix. Vou fechar o meu software e vamos para a área de trabalho. Nesse caso aqui ele não criou pastinha não. E nem deu o nome correto. Mas não tem problema, venho aqui ó, o ponto G e o ponto O. Então lembrando pessoal, nós vamos carregar o ponto O lá para dentro do site do IBGE. Essa é a primeira forma, pessoal. Só que a gente sabe que não é todo mundo que vai ter a chave do software para conseguir fazer essa conversão, vamos dizer assim, da altura da antena, de inclinada para vertical. Como que eu posso fazer então se eu não tenho software? Bom, por isso que eu já coloquei junto para vocês os manuais. Então percebam que aqui eu tenho o manual em inglês e em português. Eu vou abrir os dois aqui para ficar claro para nós. Eu já vou direto aqui na seção que eu já sei que vai estar a informação que a gente precisa. Então aqui no manual em inglês ele está dizendo, ó, medição da altura da antena. E aqui está mostrando para nós uma imagem onde ele mostra o marco, a altura da antena vertical, a altura da antena inclinada. Então nós já sabemos lá desde a teoria que a altura da antena vertical ela é contada sobre a vertical até o início aqui, ó, da base, do início da rosca do receptor. Então aqui, nesta linha aqui, essa linha aqui é o tal do ARP, Antenna Reference Point, ARP. No caso do Hyper-V, conforme a gente viu nas aulas práticas, a gente tem uma segunda marcação aqui, uma orelhinha no receptor, onde a gente faz a medição da altura da antena inclinada. A gente chama de SHMM em inglês. Traduzindo, né, Slant Weight Measurement Mark. Então, ponto de medição da altura da antena inclinada. Traduzindo livremente para o português. Vamos ver no manual em português como que ele mostra isso para nós. Por que eu estou mostrando nas duas línguas, pessoal? Porque pode ser que vocês não encontrem
os manuais traduzidos. É difícil, às vezes, uma fabricante traduzir o manual. Muitas das vezes isso vai estar em inglês. Então não adianta eu explicar só em português aqui. Aí vocês vão pegar um outro modelo de receptor que não tem tradução. E aí vocês vão se deparar com esses termos em inglês. Então eu já estou fazendo das duas formas para vocês entenderem o conceito em si e conseguir ir atrás da informação. Perfeito? Então aqui está o manual em português. E ele tem de novo o tal do LV aqui, que é a altura da antena vertical, que é contada sobre a vertical até o início da rosca do receptor, até o ARP em inglês. Aqui em português ele chamou de PRA, ó, ponto de referência da antena, PRA. E a orelhinha lá onde a gente faz a medição da altura da antena inclinada, ele chamou de MMAI, marca de medição da altura da antena inclinada. Correto? Então o que a gente sabe? A gente sabe que nós em campo, nesse caso, medimos esse cara aqui. Se vocês lembrarem lá das aulas de matemática, nós estamos formando aqui um triângulo retângulo, onde um dos catetos é conhecido, 89 milímetros. A hipotenusa ela é conhecida, nós medimos em campo, que é a altura da antena inclinada, e nós podemos calcular o outro cateto. Só que se nós calcularmos o outro cateto, percebam que vai dar um valor um pouco maior do que a gente necessita, porque a gente quer até este ponto aqui, até o início do receptor. Então eu vou calcular o meu cateto completo aqui e vou diminuir essa constante, que nesse caso desse receptor aqui é 55,2 milímetros. Então cada receptor vai mostrar isso aqui no manual para vocês. O afastamento do centro geométrico do receptor até o ponto onde a gente faz a medição da altura da antena inclinada e esse, entre aspas, offset do ponto de medição da altura da antena inclinada até o ARP. Correto? Tranquilo aí? Bom, para facilitar a nossa vida, isso que eu falei para vocês pode soar bem simples para alguns e muito complexo para outros. Para facilitar a nossa vida, junto aqui da nossa pastinha, eu coloquei um Excel onde eu já fiz essa implementação dessa fórmula. Eu chamei aqui de altura da antena vertical. Então, olha só. Aqui já tem, no caso nosso do Hyper-V, manual em português, manual em inglês. Eu já coloquei aqui o ARP, que é a sigla em inglês, o PRA, que é a sigla em português. E aqui nós alimentamos os dados para fazer o cálculo da altura da antena vertical. Correto? Então, olha lá. A altura da antena inclinada foi medida em campo. A altura da antena inclinada foi medida em campo. 1,648. Distância ao centro da antena. Então, esse cara aqui vem do manual. Nesse caso aqui, eu já até fiz a implementação para nós colocarmos conforme está nos manuais, tá? Em milímetro, 89 milímetros. Está aqui no manual. Distância entre o PRA e o MMAI. Então, esse, entre aspas, offset aqui. Vou preencher aqui também em milímetro. Então, essas informações aqui vocês vão ter que procurar no manual, seja ele em português ou em inglês, do receptor, lá do modelo da antena, e vai ser fornecido para vocês. Bom, preenchendo essas três informações, a planilha já vai calcular a altura da antena vertical. Então, nesse caso, dá 1,590. Correto? 1,590 metros. Vamos ver se de fato está correto. Como que eu faço para verificar nesse meu caso aqui se está correto? Só para mostrar para vocês que de fato está correta essa implementação dessa forma. Eu tenho como referência esse meu arquivo .o de observações que a gente gerou lá pelo Topcon Tools, correto? É a primeira forma de nós, entre aspas, corrigirmos a altura da antena. Eu vou clicar com o botão direito em cima dele e vou mandar abrir com o bloco de notas. Abrindo com o bloco de notas, não precisam se apegar nisso aqui, tá, pessoal? Não se assustem. É só para mostrar para vocês que aqui, ó, nesse campo, nós temos a altura da antena.
E é um padrão internacional. Então a gente já viu em aula que o Hynix ele é um formato de arquivo para nós termos um padrão internacional. Perfeito? E no Hynix é padrão nós termos a altura da antena vertical. Então eu fui no software, configurei o modelo de antena, coloquei a medição da altura da antena, se é inclinado ou vertical, coloquei o valor medido, automaticamente quando eu gero o Hynix ele vai salvar essa altura da antena no formato, na forma vertical. Então nesse caso bateu 1.590. Beleza? Então tá. Como a ideia é fazer da forma mais simples, pessoal, eu vou deletar esse arquivo aqui que a gente gerou lá pelo Topcon Tools. Ó. Vou deletar esse cara aqui e vou deletar esse cara aqui que a gente abriu no bloco de notas agora, tá? Eu vou pegar o meu arquivo que eu gerei lá usando o TPS Turing. Então tá aqui ele, o ponto O. Nesse caso aqui, pessoal, ele, entre aspas, ele não perdeu a extensão, tá? Esse arquivo aqui ele não perdeu a extensão. Perceba que o tipo aqui ele está ainda ponto .o. 20O, né? 20 é o ano. O é a extensão. Ponto 20O. Ele não perdeu a extensão. Só que agora, como eu abri aqui a primeira vez o bloco de notas, o Windows automaticamente agora ele já coloca para abrir no bloco de notas. Então é este carinha aqui que nós vamos mandar lá para o site do IBGE para fazer o processamento. Voltando ao site do IBGE, nós vamos então escolher o arquivo que nós vamos fazer o processamento. Nesse caso, percebam que ele já filtra para nós todos os demais arquivos e já está direto indicando aqui o ponto .o, o arquivo de observação. Vou clicar em abrir. Se porventura eu fiz o meu posicionamento em cima de algum ponto que pertence ao SGB, eu vou colocar o código dessa estação aqui, para que o pessoal do IBGE eles usem esse meu arquivo para melhorar, né? Enfim, fazer um controle de qualidade e melhorar o posicionamento daquele marco lá. Perfeito? Então, nesse caso aqui, esse L0035 não faz parte, não tem nada a ver com SGB. Então, nós não vamos alimentar com erro aqui o sistema deles. Perfeito? Selecione o método de processamento. Nesse caso, nós estamos interessados em calcular a posição do L0035. Não são vários pontos, não é um posicionamento cinemático, é um posicionamento estático sobre um marco único. Então é estático. Tipo de antena. Então nós vamos selecionar aqui o modelo da nossa antena. As antenas da Topcon vão ter o início sempre TPS, tá? O início é sempre TPS. Então nós vamos ir aqui em TPS e vamos procurar TPS e o nome da nossa antena, que é o Hyper-V, conforme a caderneta de campo. Então tá lá, ó, TPS Hyper-V nono. Não é o Hyper-V mais 10, não é o VR, é esse cara aqui. Correto? TPS Hyper-V nono. Selecionei o tipo de antena, agora eu vou colocar a altura da antena. Percebam que aqui ele está sugerindo para mim usar ponto. Ó. Se usar vírgula, ele não vai seguir com o processamento. Então, 1.590 é a nossa altura da antena vertical calculada pela nossa planilha aqui. Correto? Então, voltamos aqui no site do IBGE. A altura da antena somente será alterada se essa caixa estiver marcada. O que ele está dizendo para mim? Eu vou inserir a altura da antena aqui e eu tenho que marcar essa caixa aqui. Ele vai substituir a informação que está no meu arquivo Hynix pela altura da antena que eu digitei aqui. Lembrando, nesse caso, nós estamos utilizando o arquivo Hynix bruto, vem lá do receptor .tps, passamos para Hynix, então a altura da antena lá é 0 e também não tinha, no nosso arquivo Hynix, não tinha ficado salvo o modelo da antena. Então eu sou obrigado a colocar essas duas informações aqui. Vou colocar um e-mail válido, então o PPP, o IBGE, vai processar esse meu arquivo e vai gerar o resultado para mim fazer o download na hora. Se porventura tiver algum problema, eu posso fechar aqui a minha janela
e depois de algum tempo ele vai retornar a resposta diretamente para o meu e-mail. Tá? Vou concordar aqui que meus resultados podem ser utilizados pelo IBGE e tudo mais, e eu vou clicar em processar. Então está lá a nota dizendo, ó, o processamento iniciará após a transferência do arquivo, que pode demorar alguns minutos. Caso o resultado não comece a aparecer em 2 horas, por favor, reprocesse. Após alguns segundos, ele está me dizendo aqui, ó, o arquivo foi transferido com sucesso, foi verificado, iniciou o processamento do primeiro arquivo, não é um arquivo zip com várias seções de rastreio, é apenas um ponto, né, pessoal? Então, foi verificado aqui a antena, então TPS Hyper-V None, arquivo processado corretamente, fim do processamento. Vou clicar aqui para transferir o arquivo com os resultados. Vou mandar salvar na área de trabalho, dentro da nossa pastinha do exercício. Gerou um arquivinho zip, vou mandar mostrar na pasta, clicar com o botão direito do mouse, vou mandar extrair aqui. Então o IBGE já organiza dentro de uma pasta os meus arquivos. Vou clicar dentro dessa pasta aqui e venho uma série de arquivos. Quais deles são importantes para a nossa aula de hoje? Esse arquivo aqui é um KML. Lembrando que o Google Earth ele não serve de verdade absoluta para nós. A gente sabe que a precisão e as distorções das imagens elas variam em função de vários fatores, aí, em função da cidade, região da cidade e tudo mais. Então, não é verdade absoluta. Nesse caso aqui, está condizente com a realidade. Então, o ponto L0035 de fato é uma chapa de inox localizada nesse meio fio aqui no nosso campo lá de aulas práticas do Instituto Federal. Perfeito? Se fosse vários pontos, ele ia processar e ia jogar tudo junto aqui neste mesmo KML. Perfeito? Bom, depois do KML vai vir aqui um PDF. E aqui sim nós temos que estar atento, pessoal. Então olha só, sumário do processamento do marco log 140.0731S. Então temos lá o horário de início e o horário de fim da minha sessão de rastreio. Lembrando que, nesse caso aqui, o nosso horário de início e de fim está ligado ao UTC, então o tempo universal coordenado, lá em Greenwich. Se vocês olharem na caderneta de campo, se nós olharmos aqui na caderneta de campo, vocês vão ver que iniciou às 15 horas locais e acabou às 16h26. Na resposta do processamento está dizendo para mim que iniciou às 18h05 e acabou às 19h24h45. Então, horário de Brasília menos 3 horas. Modo de operação do usuário de fato foi estático. Observável processada código e fase da onda portadora. Modelo da antena foi inserida corretamente. Então isso aqui é bom a gente sempre fazer um checklist para ver se está tudo correto. Órbita dos satélites, pessoal. Então aqui é super importante nós estarmos atentos. Nós não podemos ir a campo agora, fazer um posicionamento estático lá de 1 hora, 1h30, enfim, 2 horas. Chegar do campo, baixar o dado e mandar para o IBGE processar. Num primeiro momento, o IBGE até pode retornar a resposta dizendo que não tem ainda efeméride para fazer o processamento. Se vocês esperarem um tempo bem curto, vocês vão ver que ele já vai conseguir fazer esse processamento. Porém, ele vai informar para nós aqui a efeméride que ele está utilizando. Então, no próprio site do IGS, que é o International GNSS Service, ele está dizendo para mim aqui quais são as efemérides. Então, a efeméride transmitida, a ultra rápida, que é em tempo real, a predita, né? Ultra rápida, a predita, a ultra rápida. Essa aqui o IBGE já consegue processar. Então, se eu voltar do campo e esperar de 3 a 9 horas mais ou menos aí e fazer o processamento, ele vai sim fazer o processamento, vai me retornar a resposta, porém a resposta vai ser com
essa efeméride ultra rápida. E se eu esperar um pouquinho mais, eu esperar 17 horas, de 17 a 41 horas. Hoje em dia, pessoal, esses números aqui eles já são bem tranquilos. O pessoal do IGS, normalmente, com 17 horas, eles já conseguem publicar essas efemérides que a gente chama de efeméride rápida. Para nós da agrimensura, para nós que estamos interessados lá em ter coordenadas de 2 pontos para orientar a nossa poligonal e tudo mais, qual é a efeméride que a gente precisa utilizar? No mínimo, a efeméride rápida. Correto? Então, eu vou ir a campo, terminar minha sessão de rastreio, 17 horas depois, mais ou menos, eu vou mandar para o site do IBGE fazer o processamento por ponto preciso. Vou estar atento aqui nas órbitas dos satélites, qual é que foi utilizada. Se foi a rápida, perfeito, vou pegar essas coordenadas, elas vão ter uma boa confiabilidade. Se foi a ultra rápida, eu vou esperar um pouquinho mais até sair as efemérides rápidas. Percebam que o ganho de precisão da ultra rápida para rápida aparentemente parece ser pouco. 3 centímetros para 2,5 não é muito. Mas nós temos aqui a questão do erro do relógio do satélite, pessoal. Isso aqui é muito importante para o cálculo da nossa coordenada. Então percebam que de 150 picosegundos para 75 é o dobro. É o dobro do erro, tá? Do relógio do satélite. Aqui é RMS, o desvio padrão. E o desvio padrão também melhora. Então 2 vezes o erro do relógio do satélite ele é melhorado da ultra rápida para rápida. Da rápida para final melhora muita pouca coisa, pessoal. Então, para nós da agrimensura, a gente não precisa ser tão preciosista ao ponto de esperar 12 dias para fazer o processamento e esperar as efemérides finais para fazer o processamento. Nesse caso aqui, como o levantamento foi feito há um tempo um tempo atrás, então ele utilizou a melhor que tinha, né, para esta época aqui, nesse caso a órbita, as efemérides finais. Correto? Frequência processada, nesse caso aqui, L3. O que é a L3, pessoal? A gente viu na teoria aí. A L3, ela é a combinação da L1 com a L2. A gente chama aí na literatura de ion free, né? A L0 seria da literatura. Nesse caso aqui ele está chamando de L3. Não sei porque que o IBGE faz isso aqui, tá, pessoal? Mas a princípio é observável ion free. Intervalo do processamento, então nesse caso aqui a nossa taxa de rastreio foi configurada para 15 segundos. O sigma da pseudodistância, 5 metros. O sigma da onda portadora, 10 milímetros. A altura da antena, então a gente inseriu a altura da antena correta aqui. Máscara de elevação ou ângulo de elevação 10 graus. Resíduo na pseudodistância, GPS GLONASS, resíduo na fase onda portadora. Bom, relembrando, pessoal, aqui nessa primeira tabela nós temos que sempre nos atentarmos na órbita dos satélites, as efemérides, qual que foi utilizado, então rápida ou final, tá? Modelo da antena, a altura da antena. Perfeito? Lembrando que a altura da antena deve ser a altura vertical. Então essas são as informações importantes dessa primeira tabela. E na segunda tabela? Bom, na segunda tabela nós temos a resposta propriamente dita do processamento. Na primeira linha a gente tem as coordenadas em Sirgas 2000, na época 2000,4, que é o sistema oficial do Brasil. Então Sirgas 2000,4. Inclusive ele coloca entre parênteses, é a que deve ser usada. Então nós temos ali latitude, longitude, altitude geométrica e as coordenadas UTM, norte, este e o meridiano central. Na data do levantamento, então aqui, pessoal, seria um sistema de referência Sirgas 2020 na data que foi feito o levantamento. Então eu tenho o Sirgas, inclusive se vocês entrarem lá no site do Sirgas, vai ter o Sirgascon, é o Sirgas contínuo. Então, lembrando, é aquela questão da nossa movimentação da nossa placa tectônica.
E o nosso sistema de referência, a nossa geodésia, ela é 4D. Então são 3 coordenadas e a quarta coordenada seria o tempo. Então é o Sirgas 2000. Então amarra sempre é uma data. Todos nós estamos amarrados no ano 2000. E o IBGE, a vantagem do IBGE é essa, pessoal. Ele calcula as coordenadas na data atual, né, na data do levantamento, e retrocede essas coordenadas lá para a época 2000. Como que ele faz isso? Lá no próprio manual do PPP do IBGE, ele diz que ele usa o tal do programinha VEMOS, Velocity Model of Sirgas. Então é um programa que ele modela a velocidade da nossa placa tectônica. E ele pega as coordenadas na data do levantamento e retrocede essas coordenadas lá para a época 2000. Então nós devemos usar as coordenadas da primeira linha. Correto? Questão do desvio padrão. Então nós temos ali o sigma, entre parênteses, com 95% de confiança. Então nós temos aqui 8, 18 e 44 milímetros. Vamos ver o que ele quis dizer aqui com esse 6. Aqui tem uma anotação, né? Então nessa anotação ele está dizendo assim, ó. Esse desvio padrão representa a confiabilidade interna do processamento e não a exatidão da coordenada. Então a gente já sabe disso, pessoal. Desvio padrão é uma coisa, exatidão é outra. Outra coisa importante aqui, pessoal, é a questão do desvio padrão. Ele coloca aqui o sigma, o desvio padrão, entre parênteses, com 95%. O que significa isso? 95% de confiança. Então, lembram lá da questão da curva de Gauss em formato de sino, onde a gente tem o valor médio, mais ou menos 1 sigma, mais ou menos 2 sigmas, mais ou menos 3 sigmas? Então, nesse caso, ele está dizendo para mim que esse desvio padrão aqui é com nível de confiança de 2 sigmas. 95% significa 2 sigmas. Então, se eu fosse passar esse número aqui para o nosso desvio padrão que a gente usa aí normalmente no nosso dia a dia, seria pegar esse valor aqui e dividir por 2. Tá? Então, seria o desvio padrão na latitude seria 4 milímetros, na longitude 18, na altitude geométrica 2,2 centímetros, tá? Ou 22 milímetros. Perfeito aí? Tranquilo? Aqui nesse caso ainda, pessoal, ele está mostrando para nós o modelo geoidal que ele utilizou, então o MapGeol 2015, a ondulação geoidal para este ponto, e por último a altitude ortométrica. Então lembrando sempre, o nosso sistema GNSS nos dá altitude geométrica. Para mim passar da geométrica para a ortométrica, uma das formas é utilizando o modelo de ondulação geoidal. Então nesse caso aqui ele está usando o MapGeol 2015 e está nos dizendo que a altitude ortométrica é 12,63 metros. É normal, pessoal, no processamento do IBGE, ele colocar essa planilhazinha aqui, ó, essa tabela, aonde ele nos diz qual é a precisão a ser esperada para um levantamento estático em metros, utilizando receptor de simples ou dupla frequência, a precisão na planimetria e na altimetria, né, analisada de maneira separada, em função do tempo de rastreio. Então, lembrando, no PPP, quem manda na precisão é o tempo que eu vou ficar rastreando. Então, se eu ficar 1 hora rastreando, usando um receptor de simples frequência, lembrando, isso aqui não é mais padrão de mercado, nós não temos mais esses receptores para vender, mas só para vocês entenderem. 1 hora rastreando com receptor de simples frequência, eu vou ter um desvio padrão, uma precisão na planimetria de 70 centímetros e 60 centímetros na altimetria. E se eu utilizar um receptor de dupla frequência, com 1 hora de rastreio, eu vou conseguir
uma precisão na casa dos 4 centímetros na planimetria e 4 centímetros na altimetria. E se eu ficar 2 horas rastreando com receptor de dupla frequência, eu vou ter 1,7 centímetros na planimetria e 1,8 na altimetria. Nesse caso, nós ficamos 1h30 rastreando. Então, nós estamos entre 4 centímetros e 1,7 centímetros na planimetria de precisão e entre 4 e 1,8 centímetros na altimetria. Vamos ver a nossa resposta como que ficou. Ficou 8 milímetros na planimetria e 18 milímetros na altimetria. Bom, mas significa então que a tabela do IBGE me sacaneou? Eu fiquei muito mais tempo do que o necessário? Pessoal, essa planilha aqui ela serve de referência. Eu comentei isso aí em aula. Eu posso ir a campo e fazer um posicionamento por ponto preciso, fazer um rastreio durante meia hora e fazer um PPP? Posso, ele não vai dizer nada aqui para mim, vai me bloquear o meu processamento, nada disso, ele vai processar normalmente. Só que para mim ter garantia que eu vou a campo e tudo vai dar certo, eu tenho que seguir essa tabela aqui. Tá? Então com essa tabela o IBGE garante que eu vou ter esse resultado, no mínimo esse resultado aí. Tá? Por que eu falo isso? Imagine a seguinte situação. Vocês foram a campo, fizeram lá um georreferenciamento de uma unidade rural, vocês decidiram usar somente 2 pontos de partida da poligonal de vocês, porque era uma situação de campo bem complicada, com vegetação, então ia ter que ser feito tudo com estação total. Vocês decidem ir a campo, colocar 2 piquetes para iniciar a poligonal e fazer o rastreio de 1 hora em cada um desses piquetes aí. Afinal de contas, com 1 hora de rastreio, utilizando o receptor de dupla frequência, eu vou conseguir bater as precisões lá que o INCRA me exige. Vou ter uma precisão de 4 centímetros na planimetria, tá ótimo, né? Então, beleza, eu fui a campo e fiquei 1 hora. Bom, com 1 hora em cada um dos pontos de partida da minha poligonal, o IBGE garante que eu vou ter 4 centímetros. Em 90% dos casos. Ah, mas o fulaninho lá me disse que se eu ficar 30 minutos também dá certo, beleza. Aí um belo dia vocês vão fazer um levantamento lá no interior do estado, 300 km de distância da sede da empresa de vocês, vocês vão lá e ficam meia hora lá naquele ponto, naqueles 2 pontos. E aí vocês chegam em casa e vão processar e tem a triste notícia que não bateu a precisão que o INCRA pede, nem na partida. Então imagine lá, processei os pontos da partida da minha poligonal e deu 55 centímetros de precisão na planimetria. Aí todo o levantamento vai ser invalidado. Não adianta eu apoiar minha poligonal em 2 pontos que tem precisão de 50 centímetros. A gente já sabe, na questão da propagação de variâncias e covariâncias, esse erro vai ser propagado e não tem como diminuir ele. Então vai dar problema em todos os meus pontos. Perfeito? Conseguiram entender? E é isso aí então, pessoal. A aula de hoje era essa, tá? Posicionamento por ponto preciso no site do IBGE. Se você gostou da aula, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal que vai vir muito conteúdo bom por aí, pessoal. Alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo da parte de posicionamento por satélite, por favor, deixe aí nos comentários e até a próxima. Valeu!